6. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Senhor, neste momento, Senhor, estaremos lendo alguns parágrafos da mensagem do teu servo, o profeta William Marrom, Senhor, e que neste momento o Senhor possa nos abençoar e nos ajudar, Senhor, a ver o que está ocorrendo, acontecendo no mundo espiritual ao nosso redor, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, que possa ser uma mensagem de advertência, estarmos atentos e observando o Senhor, para nós não nos enredarmos em nada, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, fala conosco por meio da tua santa e bendita palavra, Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém. Podem sentar-nos. Graças a Deus. Estarei lendo alguns parágrafos onde o Mongrão fala sobre a semente do nicolaitismo. E na mensagem é 7 anos, então não tem parágrafo, né? É do livro. Então, falando a respeito da semente do nicolaitismo, o profeta começa dizendo: agora há duas linhas de pensamento sobre o que eram os nicolaítas. É dito por alguns que eles eram um grupo de apóstatas que tinham como seu fundador Nicolau de Antioquia, um prosélito que tornaram-se um dos 7 diáconos de Jerusalém. Eles tinham festas pagãs e eram os mais escassos em seus comportamentos. Eles ensinavam que para dormir, para dominar a sexualidade, tinha-se de conhecer por experiência toda a sua amplitude primeiramente. Naturalmente, eles deram lugar a tal descontrole que sua degradação foi completa. Dessa forma, aplicaram a eles os 2 nomes do Velho Testamento que simbolizavam tais extravagâncias: Balaão e Jezabel, visto que Balaão corrompera o povo e assim o conquistara. Dizia-se que Nicolau fizera da mesma forma. Esse grupo foi supostamente forçado a sair de Éfeso e encontrou um lugar de estabelecimento em Pérgamo. Mas o problema acerca dessa crença é que ela não é verdadeira. Irmãos, na verdade, para quem é minucioso, cauteloso, estudante da Bíblia, existem muitas crenças, até muitos ditados, que se aprende lá da sua avó, dos seus pais, muitas coisas, inclusive você ouve nos cultos, especialmente nas nações, na católica nem se fala, algumas coisas, até mesmo em cultos da mensagem que você ouve, que não tem procedência bíblica, que não tem sustentação bíblica e nem da história. Então é por isso que é importante nós examinarmos todas as coisas. Por isso que é importante, infelizmente a escola dominical é o culto mais vazio de todos os cultos, É lamentável, Deveria ser o culto mais cheio, onde todos os membros devem se esforçar para ver. No entanto, é o mais vazio. E normalmente na escola dominical a gente examina essas coisas. Então não há absolutamente nenhuma história para confirmar essa versão do que é o nicolaísmo. Na melhor das hipóteses, é tradição. Essa é uma coisa perigosa, igreja. Tradição.
Às vezes você está acostumado com algo e você tem aquilo como uma verdade absoluta. Por exemplo, né, tem um provérbio tradicional: Deus ajuda quem se ajuda, né? Mas Jesus falou que sem mim nada pudesse fazer, então quem pode se ajudar? Quem pode fazer algo por ele mesmo? Deus não ajuda quem pode se ajudar. Então, adotar tal ponto de vista faria a era da igreja de Éfeso ser puramente histórica, sem nenhuma influência sobre o dia de hoje. E isso não é verdade, pois o que começou na igreja primitiva deve continuar em cada era, até que seja finalmente abençoado e exaltado por Deus, ou destruído como uma coisa impura no lago de fogo. Ou seja, se esse nicolaitismo estava na primeira era da igreja, ela deve estar até hoje de alguma maneira. Sim, que essa tradição é realmente contra a Escritura. Note simplesmente que Apocalipse 2, a igreja de Éfeso não podia sofrer os maus, portanto eles tiveram que pô-los para fora, ou não faria sentido dizer que não podiam sofrê-los. Se eles não estivessem posto para fora, então eles estariam sofrendo. Agora no versículo 6 diz que eles aborreciam as suas obras. Assim esse grupo nicolaíta permaneceu como uma parte da primeira era, fazendo as suas obras. Dentro da igreja tinha essa parte da igreja que fazia a obra nicolaíta. As obras eram aborrecidas, mas as pessoas não ficavam impotentes. Ou seja, havia pessoas resistindo na igreja, mas tinha pessoas dentro da igreja praticando a obra do nicolaíta. Desta forma, vemos sementes em Éfeso que continuarão e se tornarão uma doutrina que irá diretamente até para dentro do lago de fogo. Então, o que são esses nicolaítas? O que são? A palavra vem de duas palavras gregas: Nikao, que significa conquistar, e Laos, que significa os leitos. Na realidade, alguém estava fazendo algo naquela igreja primitiva que estava conquistando os leitos. Então, nicolaíta significa conquistar os leitos. E lá no princípio, na igreja primitiva, já tinha pessoas dentro da igreja conquistando os leitos, ou seja, os ignorantes de conhecimento, aqueles que não conheciam, né, que não tinham conhecimento. Por isso diz o profeta Oséias: o meu povo padece por falta de conhecimento. Se os leigos estavam sendo conquistados, então deve ter sido alguma autoridade lá fazendo isso, algum líder, né? Algum obreiro, algum pastor. Sim. O que Deus aborrecia. Sim, Deus aborrecia isso, Deus é contra isso. Porém, mesmo assim, isso está acontecendo na igreja. O que acontecia então está acontecendo agora. Exatamente o que a palavra nicolaíta significa. O povo estava, de certo modo, sendo sujeito de uma forma que era completamente contrária à palavra de Deus. Agora, para entender o real significado daquilo que estamos a ponto de ventilar, eu devo adverti-lo a manter sempre em mente a religião, assuntos espirituais, se preferir. Religião significa assunto espiritual. A religião é composta de duas partes que se entrelaçam, mas são tão opostas quanto o preto e o branco. Ou seja, dentro da igreja tem duas ramas, tem duas sementes que estão
estão tão emaranhadas, entrelaçadas uma na outra, mas são tão diferentes uma da outra quanto o preto e o branco. A religião e o mundo espiritual são formados dessas duas árvores que tiveram suas raízes lá no Éden. Tanto a árvore da vida como a árvore da ciência do bem e do mal estavam no meio do jardim, e sem dúvida seus próprios ramos entrelaçavam-se uns nos outros. Assim, na igreja de Éfeso existe este mesmo paradoxo. A igreja é constituída de bons e maus. Irmãos, isso é forte. A igreja é constituída de pessoas boas e pessoas más, de pessoas que veio da árvore da vida e de pessoas que veio da árvore da ciência do bem e do mal, a árvore da morte. Duas vinhas formam a igreja. Elas são como o trigo e o joio crescendo lado a lado. Mas não dá para tirar o joio, porque se você quer arrancar o joio, você acaba arrancando o trigo junto e mata o trigo. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Nós estamos trabalhando o casal que está vindo, né? Dando corda para ir na música e tal, incentivando eles. E nós não sabemos, queira Deus que não, queira que os dois seja trigo. Mas vamos dizer que um é trigo e um é joio, os dois. Um é trigo e um joio. Agora eu te pergunto: é possível nós mandarmos o joio embora se mandar o trigo embora junto? Esse casal, se um for joio e for trigo, é possível? Não é possível. Então nós precisamos suportar o joio da igreja para preservar o trigo. Porque você não consegue arrancar um sem arrancar o outro. Está tão entrelaçado, emaranhado no outro. Somente naquele dia final, quando ambos estiverem produzindo, já dando seus frutos, aí sim, aí Deus fará a separação. Deus, os anjos do Senhor, não o pastor, não quem quer que seja. Sim, a igreja é constituída de bons e maus. Que coisa! Imagina, como é que pode a mente humana imaginar isso? Que dentro da igreja tem pessoas boas e pessoas más. Mas uma é a verdadeira e a outra é falsa. Ora, Deus fará com cada uma, e Ele fará acerca de cada uma. Ele a chamará de a igreja. Sim, Deus chama a semente falsa e a semente verdadeira de igreja. E somente os escolhidos saberão realmente qual é o verdadeiro Espírito. Nós temos que ser muito espirituais para discernir. Somente os escolhidos não serão enganados. Mateus 24:24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganaria até os escolhidos. Assim, lá atrás, na igreja primitiva, um período muito curto após o Pentecostes, pouco depois do Pentecostes, a falsa vinha começou a se entrelaçar em torno da verdadeira vinha. Encontramos essas obras dos nicolaítas. Quando a gente plantava lá, né, um plantio de pepino, por exemplo, que dá rama, né, muitas ramas, lá na horta. Você apanhava lá os barbantes, fazia tudo bonitinho. E no começo era ruim demais. Você olhava assim, limpinho, você não via um mato, né? Não via nada, irmão, era limpo.
Ou você tinha a foto e postava né? Vocês já viram, né? Colocando as fotos, limpinho, bonitinho, barbantinho, só, né? Até uma certa altura, somente ramas de pepino. Mas chega um ponto que o pepino enramava tanto, e no meio do pepino começava a crescer matos e outras ramas, que você não conseguia limpar o pepino sem quebrar um galho do pepino, quebrar um galho, arrancar o pepino sem querer. Às vezes tinha tanta rama, tanto mato no meio, que tão fechado, que você tinha a mão lá para limpar e acabava arrancando o pepino pela raiz. Ô tristeza, ô tristeza. Sem contar as vezes que vocês comigo, você vinha a mão lá para limpar e você passa a mão lá limpando, e de repente você sente um negócio áspero. Aí você abre assim o pepino, abre o mato, você alisando uma jararaca. Alisando uma jararaca. Livramento de Deus. E a jararaca do mundo. E eu alisando ela. Espiritualmente é isso. Vai tentar arrancar o mato daí que você vê o que acontece contigo. No meio disso tem jararaca. Você acaba arrancando um plantio bom, você não quer que arranca. Então você deixa produzir, deixa cada um dar seu fruto, depois você colhe o fruto que você quer, guarda no celeiro, depois você passa veneno no resto. É assim que Deus vai fazer. É assim que Deus vai fazer. Nós temos que ter essa consciência. Quem tem essa consciência espiritual, tolera mais coisas na igreja. Sim. Que coisa. Então voltando no exemplo, então, depois do tempo, o mato começa a crescer e você não dá conta mais de controlar ele na hora. Então você tem que esperar acabar o ciclo daquele plantio para depois limpar o mato. E na igreja é a mesma coisa. Conforme a igreja for crescendo, é fácil, irmão, você desprestigiar e limpar o mato da igreja, é fácil, né? Quase 5, meia dúzia de pessoas, é fácil limpar o mato. Mas conforme a igreja for crescendo, isso é um conselho para vocês. Eu tenho absoluta certeza que essa igreja vai crescer muito. Então vocês que é cristão tem que ter consciência que o mato vai crescer em nosso meio. E você tem que suportar os matos, os carrapitos e até algumas vivas no meio, para preservar o fruto dos bons. Sim. E esse espírito vai ser achado combatendo a verdadeira vinha até ser destruído por Deus. Quem vai destruir é Deus, não é nós. Esses matos sugam, irmão, suga a gente. O mato sugava o pepinal. Às vezes você tinha que pôr adubo dobrado, porque você não podia arrancar o mato, então vamos pôr adubo dobrado, porque daí o mato, como ele enchia a barriga, só um pouquinho para o pepino. Então você dá alimento dobrado, né? Agora, qual era o clima espiritual dessa igreja? Ela tinha deixado o primeiro amor. É isso que faz o mato crescer mais na igreja. Deixar o primeiro amor. Porque quando a igreja, o fogo do amor apaga, o povo vai baixando, começa a ficar uma igreja mais, né, formal. Então qualquer mato cresce no meio, né? Não incomoda ninguém, né? Quando o sermão começa a ficar mais, né, formal, qualquer mato cresce no meio. Deixar o seu primeiro amor da palavra de Deus nos foi revelado como sendo a queda de sua origem, o qual foi o Pentecostes. A igreja primitiva começou a perder aquelas qualidades que ela tinha adquirido no Pentecostes. Em linguagem clara, isso significa que esta igreja estava em perigo de ser retirada da liderança do Espírito Santo, o controle do Espírito. Já tinha pessoas na igreja, homens na igreja, tentando tomar a liderança do Espírito. Eles não queriam mais deixar
que aconteceu depois que Moisés guiou Israel para fora do Egito. A maneira de Deus era guiá-los através da coluna de fogo e da palavra profética, de milagres, sinais e prodígios dados por Deus. Essa é a maneira que Deus queria originalmente guiar a sua igreja, pela coluna de fogo, pela palavra profética, por sinais e maravilhas confirmando a palavra. Sim, isso era para ser realizado por homens selecionados por Deus, não homens escolhidos pelo homem. Como você sabe quem Deus escolheu, quem o homem escolheu? É muito simples. Vê lá Matias e vê lá Paulo. O profeta fala na mensagem, pergunta e resposta número 12, que o homem que Deus chama dá fruto, mas o homem chamado pelo homem ou projetado por si mesmo não dá fruto. Então Matias, mostra-me na Bíblia um fruto que Matias deu, uma alma que ele ganhou. Agora me mostra o fruto que Paulo deu, uma alma que ele ganhou. E eu te direi quem foi que Deus chamou. Então é simples, irmão, ver quem Deus chamou, quem o homem chamou. E sobreta no fruto, está produzindo aquilo que ele disse ser. É o que o profeta fala na mensagem que nós falamos hoje. Sim, era para ser assim. Homens selecionados por Deus, e ordenados por Deus, e equipados por Deus, e enviados por Deus, com todo o acampamento sendo dominado por um movimento do Espírito Santo. Toda a igreja era para ser governada pelo Espírito Santo. Eu sempre digo aqui para vocês, os líderes estão matando a fé da igreja, sabia? Porque eles fazem o povo crer que para tudo ele tem que orar, ele tem que interceder. Ó, vem aqui, eu tenho que orar por você. Você está enfermo na sua casa? Eu vou orar por você. Isso é bíblico, nós fazemos isso mesmo, mas não que essa é a única maneira. A maneira, a vontade perfeita de Deus é você mesmo ter uma experiência com Deus, você mesmo alcançar essa fé para a cura. Eles se rebelaram e quiseram um conjunto de regras e credos para se guiarem. Depois eles quiseram um rei, Israel, né? Depois eles quiseram ser exatamente como o mundo e entraram em completa apostasia e esquecimento. Exatamente o que aconteceu com a igreja primitiva. Ela queria ter um líder, um homem, para chamar-se de seu presbítero, seu bispo. Ela queria ter um prédio bonito, queria ter um altar bonito. Sim, exatamente assim que a primeira era da igreja começou, e ficará gradativamente pior, até que o Espírito Santo seja completamente rejeitado e Deus precisa destruir o povo. Veja como isso começou na igreja primitiva. Foi chamado de obras. No começo é só obra. Era apenas alguém tentando se projetar, tentando conquistar o povo. Mas depois disso se tornou doutrina. Tem que ser assim. Vocês têm que ter um soberano, um bispo. Vocês têm que ter alguém que manda e desmanda.
tornou-se o padrão, tornou-se o caminho inflexível. Finalmente assumiu o controle e Deus foi lançado de lado. Aquilo começou tão pequeno, tão quietamente, tão inofensível, parecia tão bom, parecia bom. Não, é só um líder fora, é só alguém para poder supervisionar as igrejas, é só alguém para poder dizer o que a gente tem que fazer. Parecia tão sadio. E localmente também, irmão, localmente também tem espírito coraíta. A pessoa, o líder, o pastor, que tenta conquistar as pessoas para ele. Ele quer ficar entre Deus e as pessoas. Ele tem medo de Deus tirar ele e colocar outro. Aí fica naquele espírito que as nações fazem lá. Eu tenho muitos amigos internacionais e vejo lá muitos que às vezes os seus, lá tem os seus bispos lá, às vezes os seus bispos lá tiram ele da igreja. Não, você vai ser mais pastor aqui não, vamos colocar outro pastor. Só que ele conquistou o povo. Aí ele vai lá para a esquina, abre um pontinho lá e o povo vai para lá. Agora vai me ensinar a mensagem que tem isso. Pastores conquistando o povo. Se de repente, de repente o pai não quiser ir mais, e põe eu para correr da igreja, mas o senhor tem que me aumentar, me acompanhar, eu vou ficar abandonado. Homens que não têm segurança no seu chamado, tentando conquistar o povo para si. Irmãos, vamos ser espirituais, vamos ver essas coisas na igreja. Sim. Então tomou o domínio e, como uma jiboia, extraiu a força, o próprio fôlego, e matou toda a espiritualidade que havia na igreja. Uma igreja que é liderada pelo espírito coraíta, ela morre espiritualmente. Porque o Espírito Santo perde o controle daquela igreja. Essa falsa vinha é astuta. Eu sinto, irmãos, incômodos fortes aqui quando eu bato, na igreja, na mensagem. Mas essa é a verdade. Se Jesus tardar em ele vir, as igrejas da mensagem se denominarão. Mas graças a Deus o profeta falou que essa mensagem não vai se denominar. Então, antes das igrejas da mensagem se denominar, Jesus voltará. Jesus voltará. Mas esse Espírito está nas igrejas. Está. Homens conquistando igrejas para si. Em 2010, lá no Cacoal ainda, quando Deus me mostrou que Ele retiraria o pastor Joaquim de cena, e Ele me mostrou isso aí, para homens tentando conquistar, essa disputa de liderança. E eu comecei a chorar, e a voz me disse: não temas. Pouco depois disso eu busco o meu povo. Pouco depois disso eu busco o meu povo. Deus não vai permitir essa mensagem ser engessada, denominada. E qualquer um que tentar fazer uma barra
para tentar prender essa mensagem. Essa barragem vai romper em grande ruína. Cada denominação que existe aí, irmãos, começando com a mensagem, começou um movimento de Deus, um povo livre no espírito. Estuda um pouquinho como é que começou lá os irmãos pentecostais, na rua Azusa. Povo livre, nada de denominação, povo pela congregação, dirigido pelo Espírito. Volta mais um pouquinho, vem como começou ali o metodista. Um movimento liderado por Wesley, não tinha mais denominação, era um povo livre. Mais atrás, como é que começou ali os irmãos wesleyanos? Não dizer luterano, né? Lutero, enquanto estava vivo, ele não se denominou. Mas depois que ele morreu, o seu grupo, aqueles que creram na mensagem, se denominaram. O mesmo com ele, o mesmo dos pentecostais. E eu digo para vocês, a primeira geração dos que da mensagem do Brasil está morrendo. E se Jesus carregar e essa primeira geração morrer, a segunda geração se denominará. Está morrendo. Quantas pessoas aí, ancianos, veteranos, morrendo? Só que esse dia o Espírito de uma aula ali que me deixou de paz, né? Que eu estava, meu Deus, tanta gente maravilhosa morrendo, né? Lá em Goiânia, né, irmãos? Tantas percas lá, né? Mas o Espírito me disse algo que me descansou, né? Ele tem que já recolher alguns antecipados, né? Porque tem que ficar pouquinhos por rápido. Porque senão o arrebatamento vai ser notório. Quando Abraão perguntou, Abraão, se tiver 50, o senhor destrói isso? Não. Se tiver 40, não. Se tiver 30, não. Se tiver 20, também não. Se tiver 10, também não. Então Deus tem uma quantia mínima de justos para destruir a terra. Então os justos da terra estão acabando. Deus está recolhendo os últimos. Entre aspas, né? Proporcionalmente. Vai ter que ter menos de 10 justos na terra para ele mandar o fogo na terra. Proporcionalmente falando. Então, se prepare o coração de vocês, vai ter muitas pessoas justas partindo nessa reta final. Muitas justas partirão nessa reta final. Deus recolherá alguns antecipados. Não pode, ainda tem muito justo na terra ainda. Não pode ficar esse monte de gente aí. Não pode. Essa falsa vinha é astuta. É como um anjo de luz até que se apodere de você. É igual o político, né? Na campanha, rapaz, ele é melhor que o Papai Noel, né? É mais bonzinho que o Papai Noel. Depois que ele ganha, você descobre a verdadeira intenção dele. O espírito aí é política. É um político. Sim. Agora eu quero dizer que creio em liderança. O profeta está falando. Mas em liderança de homens. Mas não em liderança de homens, eu creio. Eu creio na liderança do Espírito Santo vindo através da palavra. Eu também creio que Deus tem estabelecido homens na igreja que são dotados pelo Espírito e eles manterão a igreja em ordem.
dar conta. Mas esse governo é pela palavra, de maneira que não são homens realmente governando, mas o Espírito de Deus pelo homem, porque a palavra e o Espírito são um. Hebreus 13, verso 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Mas veja o que está acontecendo lá atrás. Aquela falsa vinha estava se apoderando e ensinando que o domínio pelo homem era correto. Ela ensinou que a igreja tinha que ser governada. Ela ensinou um controle sobre o povo, mas em vez de fazê-lo da maneira de Deus, eles simplesmente assumiram a autoridade e investiram todo o poder espiritual em suas próprias mãos e surgiram como um sacerdócio santo, posto entre Deus e o povo. Vocês não veem isso, talvez, mas eu vejo pastores e sacerdotes da igreja deles, né? Sacerdotes da igreja. O sacerdote da igreja é o pastor. Não ensina a primeira vida inteira? É ou não é? O sacerdote da igreja é o Espírito Santo. Fazendo esse mesmo sacerdote da igreja. Essa caravana tinha um confronto. Quem é o sacerdote da igreja, pastor? É você? Você é o sacerdote da igreja? Não, é Jesus. Então, como é que se exprega que o sacerdote da igreja é o pastor? Irmãos, olha como é que a coisa é sutil, vai entrando, vai entrando. Se houver tempo que não haver, isso que expressa agora, estou ensinando, se torna doutrina. Ela ensinou, essa doutrina ensinou o controle sobre o povo, mas em vez de fazer da maneira de Deus, eles simplesmente assumiram a autoridade e investiram todo o poder espiritual em suas próprias mãos, e surgiram como sacerdotes santos, posto entre Deus e o povo. Eles voltaram diretamente ao antigo sistema arônico, eles tornaram-se anticristo. Que coisa! Quem se coloca como sacerdote da igreja se torna anticristo. Quem tomar o lugar de Cristo na igreja. Sim, eles se tornaram anticristo, pois desfizeram-se da mediação dele e impuseram a sua própria mediação. Deus aborreceu isso. Os efésios aborreceram isso. E qualquer verdadeiro crente também aborrecerá isso. Não aceitará isso. O profeta está falando, não é eu não. Teríamos que ser completamente sérios para não enxergar essa mesma coisa operando do começo ao fim das eras, e agora mesmo está pior do que todas. O que foi isso? Foi organização. Isso separou o povo. Isso separou o povo. O povo de Deus deve ser um. Se existe uma mensagem, por que faz companheirismo? Se Deus é um, se o profeta é
sede de liderança. Cada um quer ser líder, cada um tem um grupo para chamar de seu. Quer ver os irmãos de Goiânia ficar felizes? É quando eles vão fazer o companheirismo de Goiânia. Quer ver o pastor Pedro ficar feliz? É quando ele voltou ao companheirismo do Febrônio, companheirismo de Júlio César. Ah, ele fica feliz. Ele é a referência, ele é o tal. Ele é a cabeça daquele companheirismo. Irmãos, vocês pensam que a nossa amada igreja, que eu chorei muito naquela visão, eu chorei a Margarida quando eu vi a situação dela, na visão de 2010, você acha que a nossa amada igreja aguentaria mais 20 anos? Mas não aguenta, não aguenta, se espatifa toda, vai virar uma nação. Mas Jesus me prometeu pelo profeta, ele vem antes. Volta antes. Essa igreja, vamos usar a tabernáculo da fé, que é a primeira. Tabernáculo não vai se denominar. Jesus volta antes. Mas o Espírito que faz denominar já está nela. Já está nela. Ele só não conseguiu ainda, igual falou por mão hoje, né? A esquerda tem um projeto de fazer do Brasil um país comunista. O Espírito está no Brasil, tem um projeto, tem um plano. Eles têm assim mesmo, mas não conseguiu fazer ainda. Falei para eles: espere que eles volte antes de eles conseguirem. A mesma coisa, eu creio, porque é promessa, que eles voltam antes dessa igreja se não dominar. Então, quem chama qualquer igreja mensagem, eles para pegar a fé de denominação, você não conhece a mensagem. Se você chama o tabernáculo de denominação, você é um incrédulo na falando isso. Diz que ele é o profeta, mas não crê. Não conhece a mensagem. Vocês estão me entendendo, né? O tabernáculo não é uma denominação, mas o Espírito que leva a denominar já está nele. Não vai se denominar porque Jesus vem antes. Mas uma hipótese que ele não viesse, ele ia se denominar. Estão me entendendo? Foi a organização. Isso separou o povo. O povo de Deus deve ser um. Por um Espírito são todos batizados em um corpo. E cada um deve ser movido pelo Espírito Santo. Cada um deve participar da adoração de Deus. Cada um tem que participar. Mas os homens queriam a preeminência. Portanto, eles assumiram o controle. E bispos tornaram-se arcebispos. E com títulos imponentes, eles desviaram-se da palavra de Deus e ensinaram as próprias doutrinas. Eles levaram o povo a obedecê-lo, até que chegou um tempo em que sua maneira de adorar de modo nenhum se assemelhava aos dias primitivos, após o Pentecostes. Essas obras foram o princípio da sucessão apostólica. Lembra que foi para vocês, pregar para vocês, que não existe sucessão apostólica? Esse negócio de, o pastor X morreu, vou pôr isso aqui para ficar no lugar dele. É antibíblico. A partir da sucessão apostólica, foi um passo rápido e fácil para a filiação à igreja, como meio de acesso à graça salvadora. A palavra foi reduzida a um credo. O anticristo, pelo seu espírito, estava predominando sobre a igreja. Vocês pensam que esse espírito está no nosso meio, não? Anticristo?
Igreja, é hora de ser maduros. É hora de parar de ficar na meninice. Não se esqueça, eu não prego só para vocês, prego para quem eu assiste na internet. Às vezes prego coisa aqui que não tem nada a ver com vocês. Veja hoje, se você ler Atos 2, verso 4, da maneira que alguns fazem, você poderia lê-lo assim: ora, cumprindo-se o dia do Pentecostes, veio o sacerdote com uma hóstia e disse: esteja sua língua. E colocou a hóstia sobre ela, e só ele tomou um pouco de vinho e disse: você agora recebeu o Espírito Santo. Inacreditável. Da maneira deles, é assim que lê Atos 2, né? Se a doutrina deles for verdadeira, é assim que está escrito Atos. Exatamente a isso que o nicolaítismo tem chegado. Eles dizem: não se importa o que a palavra diz, você não pode compreender ela, nós temos a interpretação dela, nós interpretamos ela para você. Não se importa o que a mensagem fala, você não compreende, nós interpretamos a mensagem para você. Além disso, a mensagem, a Bíblia não está terminada, ela tem que mudar com os tempos, tem que se modernizar. As palavras da Bíblia, não servem mais para os nossos dias, são palavras que significavam outras coisas, agora nos nossos dias tem que modernizar as palavras da Bíblia. Quando o contrário disso é a palavra de Deus, que enfaticamente afirma: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Sempre que houver um conflito com a verdade, o céu e a terra passarão, mas nenhuma palavra de Deus falhará. Dessa forma, o povo é guiado por pessoas que presumem ser o que não são. Pensam que são pastores, não são. Que são apóstolos, não são. Que são mestres, não são. Dizem que são vigários de Cristo, mas anticristo é o que eles são. Aqui está outra história triste. É a história do batismo nas águas. Nos dias de Jesus e após o Pentecostes, eles eram imersos em água. Ninguém pode negar isso. Homens instruídos dizem que tudo que faziam era derramar água sobre eles, porque era fácil encontrar pequenos poços de água em muitos lugares. E quando eles derramam água sobre eles, o fazem no nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, como se esses títulos fossem os verdadeiros nomes, e como se fossem 3 deuses ao invés de apenas um. Mas fique nessa organização e tente pregar a verdade da imersão em nome do Senhor Jesus Cristo, e você será posto para fora. Você não poderia ser guiado por Deus e permanecer lá. É impossível. Esses filmes, né? Muita gente assiste filmes aí, né? De Cristo, vendo Cristo sendo batizado por João Batista, né? Aí você vê lá João Batista pegando lá a água lá e pegando a cabeça de Jesus, né? Ou então com a cuia, né? Tem filme que é com a cuia, né? Derrama a cabeça de Jesus. O outro ele pega a mão dele e derrama a cabeça de Jesus, né? A água na cabeça de Jesus. Força com uma onde, né? Todo mundo fala que uns, tá com o irmão ontem aqui, né? Todo mundo aprendeu e acredita que todos os países comunistas, né, são ateus, né? Tipo a Rússia. Mas na verdade, isso aí foi a católica que espalhou no mundo, fazer aquele povo acreditar nisso. Eles não são ateus, eles apenas não aceitam a católica. Aqui não aceita a católica, é esse que foi muito ateu, mas não creio em Deus, não aceitaria a carinha de Deus. Tanto é que no dia 7 de janeiro, eles estavam comemorando Natal. Natal dele é dia 7 de janeiro, os russos. O Putin fala que Jesus, ele crê em Jesus.
através dos seus filmes, através das suas... de tudo. Ora, Paulo era um profeta ensinado pelo Espírito Santo. Se Paulo batizou o nome do Senhor Jesus Cristo, ele disse que qualquer um que fizesse diferente de sua pregação fosse anátema. Gálatas 1, verso 8. Então é hora de acordar e ver que a igreja não é mais controlada pelo Espírito Santo, mas é controlada pelos nicolaítas. Atos 20, 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho, que dentre vós mesmos, pessoas que estão no nosso meio, estão em posição de ser um pastor, posição de ser um líder, para ele mostrar suas garras. Dentre vós mesmos se levantarão homens que farão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. E aí, estamos vendo como é isso? Cumprir nossos dias. Pessoas que eram como pastor, auxiliar ali, o melhor diácono, o melhor evangelista, o melhor cantor, cordeirão, enganou até o ancião talvez, mas quando ele assumiu o poder, mostrou as garras dele. Não, agora eu posso manifestar quem sou eu, porque agora também uma parte da igreja vai me acompanhar, vou ficar mais rodado, não vou voltar para fora. Paulo viu isso vir. Paulo viu isso vir. E tem gente que olha, lê essa escritura só pensar no dia de Paulo. Isso continua acontecendo em nossos dias. Porém, ele os avisou acerca deste sacerdócio astuto que viria e assumiria o comando com suas falsas doutrinas. Ele sabia que eles implementariam uma forma de adoração que instruiria o povo de qualquer participação no ministério do Espírito Santo. E até mesmo hoje, entre aqueles que alegam ser livres e cheios do Espírito Santo, não há muita liberdade para os leigos. E o melhor que podemos ver é uns poucos pregadores com pregação inspirada, enquanto o rebanho simplesmente se senta lá e procura observá-la. Isso é um grande contraste com Paulo, com o que Paulo disse, que quando todos se ajuntassem, todos tivessem a direção do Espírito e todos participassem da adoração espiritual. Esse é o culto que o apóstolo estabeleceu. Todos tenham a liberdade no Espírito para fazer aquilo que o Espírito está lhe mandando fazer. Se o Espírito mandou você falar em língua, fale em língua, não tem que ninguém calar você. Se o Espírito mandou você profetizar, profetize, ninguém pode calar. Se o Espírito está mandando você levar a Deus, ninguém pode calar. Irmão, vocês querem sinal pior para nosso povo do que o amordaçamento dos dons que fizeram? Mas no meu tempo, agora mais tem que falar disso aí, é lá para os pentecostais. Mas não estou mais nessa parte, eu estou acima disso. Não, vou falar em língua na igreja, não pode mais, porque isso aí já ficou para trás. É isso que eles falam, é isso que eles ensinam, tenta convencer os demais ministros. Vira bagunça.
vira bagunça, porque eles querem ter o controle. Mas se a igreja for controlada pelo Espírito, tudo isso acontece na igreja e não sai da ordem. Mas enquanto for o homem controlando, aí não tem como mesmo, não tem como mesmo. Porque na nacional é desordenado, porque é o homem que controla, não é o Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo tiver total controle na igreja, ele levanta o pai de língua ali, levanta o para interpretar, levanta o para profetizar. Tudo na ordem. E é isso que eu quero, irmão, nessa igreja. Total controle do Espírito Santo. Eu não quero ser nenhum, controlar ninguém aqui, não. Mas para isso vocês mesmo têm que se render ao controle do Espírito Santo. A igreja não é o prêmio, a igreja é vocês. Se vocês não deixarem a pessoa controlar vocês, não vai adiantar nada eu sair de cima. Né? Aí eu tenho que voltar em cima e tentar, faz isso, faz aquilo outro, porque senão ninguém faz nada. Quero sair de cena. Total controle do Espírito. E a igreja corporativa nunca aprendeu esta lição da Escritura nem da história. Cada vez que Deus concede uma visitação do Espírito Santo e o povo se liberta, após algum tempo eles se amarram diretamente de volta à própria coisa da qual saíram. Quando Lutero saiu do catolicismo, o povo permaneceu livre por um tempo, mas quando ele morreu, as pessoas simplesmente organizaram o que achavam que ele queria, estabeleceram seus próprios credos e ideias, e repudiaram qualquer um que dissesse contrário ao que diziam. Você quer ver um espírito organizacional? É quando alguém fala contra aquela pessoa, aquele pastor, aquela igreja, e esse inflama, fica bravo. Isso é um sinal de espírito de organização dele. Não aceita nada ao contrário. Não pode nem para examinar. Eles voltaram diretamente ao catolicismo com uma forma um pouco diferente. E mesmo hoje muitos luteranos estão prontos para trilhar todo o caminho de volta. Oh sim, Apocalipse 12, aquela velha prostituta tinha muitas filhas. Essas filhas são exatamente como uma mãe. Elas põem a palavra de lado, negam a operação do Espírito de Deus e subjugam os leigos e tornam impossível aos leigos adorar a Deus, a menos que venham através delas ou do seu padrão, que nada mais é do que um esquema de incredulidade do próprio Satanás. Onde estamos espiritualmente? Onde estamos? Estamos num deserto de trevas, fala o profeta. Deserto e de trevas ainda. Quão distante temos nos afastado da primeira igreja. Graças a Deus eu estou voltando, mas ainda estamos longe da primeira igreja. O Pentecostes não está à vista em nenhum lugar, e a palavra não pode ser encontrada. A sucessão apostólica que hoje existe em abundância não é encontrada na palavra. É um expediente, é um cargo dado, feito pelo homem. Que coisa, que triste, né? Um bom homem, um amado pastor, sincero, verdadeiro,
em uma posição, em um ofício dado por homem, levantado por homens. Ele ilegalmente põe de lado a verdade de Deus. Não o homem tem estabelecido seus líderes na igreja. Pedro nem sequer esteve em Roma. Todavia eles mentem e dizem que esteve. A história prova que ele não esteve. Há pessoas que leem a história, mas encolhem os seus ombros e voltam a crer numa mentira. Onde você encontra o vigário de Cristo na palavra, ninguém toma seu lugar. Todavia isso tem sido feito e as pessoas aceitam. Onde você pode encontrar que revelação adicional é aceita por Deus, especialmente revelação contrária à qual já foi dada. Todavia eles aceitam e descansam nela. Onde você encontra o purgatório? Onde você encontra a missa? Onde você encontra pagar dinheiro para sair do inferno? Não está na palavra, mas os homens puseram isso em seu próprio livro e assumiram através disso o controle das pessoas, governando-as pelo medo. Cada parágrafo desse, cada frase dessa pode trazer para nós. Poderia. Onde você encontra que o homem tem poder de nos perdoar como se ele fosse Deus? Aonde? Vocês viram esse tempo atrás um pastor vocês foram em falha, não sei. Aí ele perdoa o pecado do irmão, vê se pode. Que eu vou ler aqui, não estou falando de pastor, não. Está beleza aqui. Lobos cruéis. Não é suficientemente forte para descrevê-los. Nicolaitismo. Organização. O homem sobre o homem. Aí aqui se encaixa aquele provérbio latino: ovo lupus homo. O homem é o ovo do homem. Homem sobre o homem. Homo lupus homo. Volte a Deus. Arrependa-se antes de ser tarde demais. Será, meu Deus, que ao ouvirem essa mensagem, será que está se enterrando? Será que reconhecerão? Admitirão que isso passaram da vida, tem que voltar no comigo? Nós vamos um pouco além. Vamos recuar um pouquinho aqui, vamos tomar a sua posição. Será? Ou continuarão? Continuarão? E arrastando para cima multidões. Veja a mão escrevendo na parede. Está escrevendo o juízo. Assim como os vasos sagrados foram profanados e assim trouxeram a ira de Deus, agora a palavra sagrada tem sido profanada e o Espírito é entristecido e o juízo está aqui bem à porta. Arrependemos.
De volta à liderança do Espírito Santo, de volta à palavra de Deus, de volta à Bíblia, de volta à palavra original. Arrependemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus tenha misericórdia. Nossos companheiros, nossos irmãos, nossas igrejas irmãs. Independente de qual companheiro, são igrejas irmãs, porque creem na minha mensagem, são filhos do mesmo Deus. Amém. Goiânia, Santa Catarina, Minas Gerais, todas as igrejas que creem na mesma mensagem, que pregam a mesma mensagem, são igrejas irmãs. Que Deus abençoe eles, que ajude eles a se posicionarem na palavra. Amém. Deus abençoe a todos.